que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa continuar envolvendo completamente a sua vida. Deixe o seu coração sossegar a partir de agora, porque à medida que vamos ouvindo a palavra de Deus, ela vai nos trazendo alento, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta, mas acima de tudo, ela traz ao nosso coração o próprio coração de Deus. Pode parecer tão estranho isso. Trazer o coração de Deus ao nosso coração é exatamente isso. Tanto que a Bíblia diz assim, para nós conhecermos a Deus. Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer Deus é uma aventura. Cada dia, Ele é melhor, mais maravilhoso do que o conhecimento de ontem. É inesgotável. Dentro da nossa limitação, todo conhecimento tem um limite, mas conhecer Deus, aí não. Ou seja, conhecer o coração dEle, conhecer a sua misericórdia, conhecer a sua bondade e saber, acima de tudo, que Ele intervém na nossa vida, que Ele chega, que Ele manifesta, que podemos falar com Ele, podemos ouvir a sua voz, podemos experimentar da sua misericórdia. Mas, por outro lado, existe algo que é tão terrível. Sabe o que é? É o engano. E o pior tipo de engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Ou seja, é tão ruim quando nós somos enganados, não é assim? Mas o engano mais horroroso, mais terrível, é quando nós enganamos a nós mesmos. Quando nós dizemos para nós mesmos uma coisa que nós sabemos que não somos. Sabe por quê? Jesus Cristo disse, está escrito aqui, em Mateus 7, o versículo de número 21. Jesus volta para os seus discípulos e aqueles que estavam ali em sua volta, e ele diz para nós hoje, agora, nesse exato momento assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é uma questão de termos recebido uma fé por herança, uma fé no sentido assim, meus pais nasceram nessa religião, meus avós nasceram nessa religião, é o caminho que eu tenho, eu recebi de herança, eu vou seguir esse caminho. Não é assim. Há um momento quando você se volta para a Bíblia, a palavra do Senhor, e você passa a conhecer o coração de Deus, você passa a conhecer os caminhos do Senhor. E o tipo de engano é exatamente esse, é nós acharmos que a nossa fé é uma doutrina, ou que a nossa fé é simplesmente manifestações exteriores, ou declarações e mais declarações que não conduzem e não condiz com aquilo que é o estilo da nossa vida. Jesus Cristo volta e diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há uma grande diferença aqui. Que diferença? Jesus volta e diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma coisa é nós falarmos com os nossos lábios, é fazermos declarações e falarmos Senhor, 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 e outra coisa é fazer a vontade do Pai. O mais importante não é tanto aquilo que eu falo, mas a minha vida, o modo como eu testemunho, o modo como eu sou. Sabe, por isso, a palavra cristão não significa simplesmente aquele que é da religião de Cristo. É mais do que isso. Cristão é aquele que tem a natureza de Cristo. Cristão é aquela pessoa que parece com Cristo. Cristão não é só aquele que é da religião de Cristo. Não é isto, mas é aquele que tem a natureza de Cristo. Por isso, existem duas classes de pessoas. Aquelas que só falam e aquelas que fazem. Ou seja, não adianta eu falar do poder de Jesus e não experimentar do poder dele. Não adianta eu falar do amor de Jesus e eu não experimentar o amor dele e viver o amor dele. Não adianta eu falar das obras de Jesus e conhecer as obras dele e se eu também não fizer as obras dele. Por isso que Jesus Cristo disse, a um momento assim, que os seus seguidores, os seus discípulos, os cristãos, ele disse que eles fariam as obras que ele fez e outras maiores iriam fazer, porque ele iria para o Pai.
Sabe, a fé cristã não é simplesmente só aquele conjunto de doutrinas. A fé cristã é a nossa própria rendição ao Senhor. É esse espaço de deixarmos Ele viver a vida dele através da nossa vida. Quando você fala assim, elefante e elefantinho. O que é um elefantinho? Ele é semelhante ao elefante. É da mesma natureza do elefante, não é assim? A palavra cristão tem esse significado. O cristão não é simplesmente aquele que declara com seus lábios só. Não é uma questão só de falar, mas de viver, de fazer e de ver a vida como Jesus viveu. Sabe, isto é possível. Não é que ele viveu no passado, mas como ele vive hoje. É algo tão glorioso. Esta aventura de seguir o Senhor, de viver com Ele. Por isso ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E você deve começar a fazer a vontade do Pai. E qual é? A vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos possam saber que Jesus é o Salvador. A vontade de Deus é que você seja salvo, perdoado, que você venha a ser cidadão do reino de Deus, experimentando realmente o melhor que Ele tem para a sua vida. Tome posse desta verdade. Deixe o seu coração descansar no coração de Deus. Leia novamente Mateus 6, verso 21, e Ele continuará falando ao seu coração. Este telefone, 3429-9550, ele está aí ao seu dispor às 24 horas. Qualquer dia, em qualquer horário, você pode ligar. 3429-9550. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse mesmo canal que você está me assistindo, nesse horário, eu quero voltar com a Bíblia aberta, exatamente para plantar no seu coração a bendita palavra do Senhor. Tome posse de tudo que você ouviu, vive esta realidade fazendo a vontade de Deus. Até lá, no nome de Jesus. Amém.